Eu fui muito abençoado pela palavra do Senhor no domingo passado, extremamente impactado. E ao longo da semana eu fiquei meditando nessa questão do altar, da gente viver no altar de Deus. E analisei que no altar de Deus nós somos cuidados, somos abraçados pelo Pai, somos renovados, somos lavados, recebemos consolo, abrigo, cura, mas também recebemos correção. Altar é lugar de mortificação, altar é lugar de morte. Então no altar do Senhor nós somos endireitados, somos aprumados, somos chamados para correção, muitas vezes disciplinados. E muitas vezes nos perguntamos: por que eu, Senhor? Eu, seu filho, filho de Deus no altar do Senhor, por que eu estou passando por esse momento de luta? Por que eu estou sendo disciplinado, sofrendo dessa forma? Então hoje o meu desejo é tentar responder a essa pergunta: por que muitas vezes o cristão enfrenta lutas terríveis em sua caminhada? Por que o altar do Senhor muitas vezes parece se transformar num ringue de UFC? É o octógono, né? Que negócio? Mas às vezes o altar do Senhor parece um octógono. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus 12. Quero pedir que todos aquietem o coração nesse momento. Coloque o seu celular no silencioso ou desligue-o. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. E antes da gente ler essa passagem bíblica, eu quero que você, se você perguntar para você se você sabe o nome da pessoa que está aí à sua volta. Se não sabe, se apresenta. Ó, meu nome é Marcão. Sim, você vai ser agora. Vai ser agora. Amém. Quero pedir para algum irmão do Ministério de Serviço, por favor, pedir para o pessoal, acho que é o Goltim, o som está alto, se estiver trabalhando com som, abaixar, que eu só tenho 2 neurônios e domingo ele não funciona. Se ficar algum barulho eu fico prestando atenção para ver como é que está a vibe lá, eu me perco aqui. Então antes da gente ler, eu quero orar com os irmãos, e de uma forma especial eu quero orar pela nossa nação, quero convidar toda a igreja a orar pelo Brasil. A gente tem passado dias em que o Senhor está trazendo luz às trevas, o Senhor está passando de uma forma muito especial sobre a nossa nação, e eu como igreja quero convidar o povo de Deus a rogar ao Senhor que continue fazendo isso. Paulo fala que é para a gente orar pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, para que tenhamos dias melhores. Então vamos fazer isso, vamos pedir para o Senhor nos abençoar agora na hora da ministração da palavra, mas também que Ele continue agindo sobre a nossa nação, para nos livrar do jugo, ou para apertar ainda mais o jugo, porque é na perseguição, é no espremer, é no UFC que a gente sai corrigido, a gente sai purificado, é no fogo que a gente é depurado. Então vamos pedir que o Senhor continue agindo com justiça sobre a nossa nação. Feche seus olhos. Senhor Jesus, ainda na Tua presença, Senhor, a gente quer Te agradecer nesse momento pela Tua palavra, por esse privilégio que o Senhor nos concede, de ter a Tua palavra como lâmpada, como luz, como um apontamento para a vida da gente, para a gente se santificar, viver ainda mais aos Teus pés, para a gente restaurar cada dia a Tua imagem e semelhança na nossa vida. Então fala com a gente nesse momento, Senhor. E Pai, a gente quer Te pedir pela nossa nação, pelo nosso Brasil, Senhor. Senhor, que o Senhor continue atuando sobre a nossa nação, livrando o nosso povo, livrando esse país, Senhor, da ação dos homens maus, Senhor, de mentes malignas, Senhor, de corações que intentam a maldade, Senhor, de servos das trevas, Senhor. Por favor, tem misericórdia dessa nação, Senhor. Converta os nossos líderes, Senhor, ou tira os nossos líderes, Senhor, do governo desse país, Senhor.
que os homens que o Senhor levante, Senhor, sejam tementes ao Senhor, acima de tudo tementes ao Senhor. Então continua, Senhor, que a tua luz traga à tona tudo que foi feito no escuro, no secreto, Senhor, na imundície do pecado, Senhor, que o Senhor traga luz, que o Senhor traga salvação para esse país, Senhor. Liberta, Senhor, o povo de tanta opressão, de tanta mentira, de tanto roubo, Senhor. Sabemos que se o seu coração fica triste, Senhor, com a mentira, com a roubalheira, o nosso também fica, Senhor. Então, manifesta justiça, Senhor. Opera, Senhor, com justiça sobre a nossa nação e livra-nos do mal, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 4 de Hebreus 12. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo 10 agora. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz, para que aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Amém, amém. Queridos, esse capítulo 12, trata sobre a belíssima doutrina da adoção. Deus, além de nos salvar, além de ter enviado seu Filho Jesus, para nos livrar da nossa loucura, do nosso pecado, da condenação eterna, Ele nos adota como filhos. Antes da salvação, antes da ressurreição, Jesus é conhecido como unigênito de Deus. Depois da salvação, depois da nova aliança, Jesus é conhecido como o primogênito de Deus, o primeiro filho de muitos filhos. Então, nesse capítulo, o Senhor trata sobre essa bênção maravilhosa, que é sermos adotados, sermos vistos pelo Senhor como filhos, co-herdeiros, co-participantes de tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, na ressurreição. Mas esse capítulo também revela com uma clareza tremenda, que justamente por sermos tratados, recebidos como filhos, Deus nos leva para um ringue de UFC. Deus nos disciplina. E na palavra que utiliza aqui, castiga, no grego é açoites de chicote. Ou seja, viver no altar sob o cuidado do Deus do amor e de sua maravilhosa graça, não nos isenta da luta contra o pecado, não nos isenta de momentos difíceis de viver aqui, não nos isenta de momentos reais de dor e de sofrimento intenso. Então, meus irmãos, se você é um cristão, se você é alguém que efetivamente foi alcançado pela graça, fez sua profissão pública de fé, foi batizado, é identificado publicamente como um discípulo de Cristo, mas nunca enfrentou ou não está enfrentando nenhuma forma de luta ou de sofrimento, você deveria se questionar se de fato você é um filho de Deus, se de fato você é um cristão. No cristianismo humanista e triunfalista dos dias de hoje, é um absurdo falar de tristeza, de dor, de crente sendo disciplinado, de lutas, de sofrimento, ou de qualquer possibilidade de se sentir abandonado por Deus. A maior parte dos púlpitos, esse tipo de pregação é politicamente incorreta. É uma abominação para muitos pastores pregar Hebreus 12. Mas esse não é o cristianismo bíblico, esse cristianismo humanista, cuti-cuti, que faz carinho na cabeça de pecador, isso não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico, o altar de Deus tem o formato do octógono. Frustrações, dores, sofrimentos não são itens opcionais na nossa caminhada com Jesus.
mas obrigatórios em nossa jornada no caminho estreito. É por isso que o caminho é estreito, porque espreme. No cristianismo bíblico, mesmo um cristão fiel pode enfrentar situações que o levarão ao extremo da sua capacidade, ao ponto de pensar em desistir. Porque não se santifica pecadores com beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não se esculpe ou não se trabalha uma pedra bruta com flanelinha, esfregando uma flanela. É com um cinzel, com um martelo, com um escopro. Não se mortifica o ego de um pecador, levando ele para passear. Para esculpir uma pedra bruta, a gente vai ter que usar cinzel, o escopro, o martelo. Então, no cristianismo bíblico, muitas vezes a dor e o sofrimento provocarão até desorientações no nosso coração, no nosso relacionamento com Deus. Algumas distorções a gente vai começar: Deus, por que isso está acontecendo? Deus, até quando eu vou ter que suportar isso? Ao invés de a gente perguntar somente: Deus, para que o Senhor está permitindo isso? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? O que o Senhor está gritando comigo que eu ainda não estou ouvindo? Meus irmãos, Jesus declarou para os seus discípulos, João 16:33, no mundo vocês terão aflições. Então isso é fato, isso é certo, isso é real. No mundo vocês terão aflições, haverá sofrimento, doenças físicas, tragédias pessoais, sentimentos de abandono, perseguição. Alguns vão perder a cabeça literalmente. E nós cristãos passaremos pelo UFC de Deus. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu sei que todos se alegram com o final desse versículo, né? Eu me alegro. Eu venci o mundo, já dá aquele, né? No mundo tereis aflições. Ai, Jesus, ai, eu venci. Só que o ter aflição é tão verdade quanto eu venci o mundo. Então, evitar o sofrimento a todo custo, tentar viver a vida fugindo de possibilidade de sofrimento, é elevar o seu eu a uma condição de Deus. Isso é idolatria, isso é uma forma de egolatria. Pessoas que vivem fugindo da menor possibilidade de ter problema, algum enfrentamento, algum desconforto, sai pela tangente, eu não quero esse negócio de sofrer. Isso é uma forma de idolatria, de adorar a si mesmo, acima de tudo ou de todos. A gente tem que buscar viver o que é certo diante de Deus, pensar biblicamente. E isso, em muitos momentos, vão gerar sofrimentos, tragédias, frustrações. O sofrimento, a luta, a dor, a disciplina dada pelo Deus Pai, esculpe em nós a imagem do Deus Filho, para que a gente viva cheio do Deus Espírito Santo. Foram pecadores que foram adotados por Deus como filhos. Não foram pessoas santas. Foram pecadores, amantes de si mesmo. Então, até esse pecador começar a ter a imagem e semelhança do Filho de Deus, tem que ser esculpido, tem que ser trabalhado. Tem que levar uma coça de gato gospel abençoadora para poder ficar parecido com Jesus. Essa parte herege você pode apagar da sua gravação aí. Vamos voltar para o texto. O que estava acontecendo com aqueles irmãos lá dessa carta escrita para os hebreus? A maioria dos leitores dessa carta vinham do judaísmo, eram pessoas convertidas ao cristianismo, mas que estavam saindo do judaísmo, eram praticamente todos judeus, e eles estavam partindo para a fé cristã, e viviam em algum centro urbano, alguma cidade grande, onde o judaísmo era relativamente aceito, se vivia bem com o judaísmo, mas o cristianismo não era tolerado. O judaísmo era estabelecido, era uma religião tolerada, mas fica claro, lendo essa carta escrita aos hebreus, que o cristianismo, onde essa comunidade estava vivendo, não era tolerado. Então eles viviam inseridos numa cultura de desconforto, de perseguição. Eles viviam em constante tentação de não enfatizar que eram cristãos, de não falar no ambiente de trabalho que eram cristãos, de negligenciar, de esconder, de abandonar, ser aquele cristão agente secreto. Ninguém sabe que eu sou crente.
porque era desconfortável naquele momento. E eles corriam a tentação de até mesmo rejeitar a fé cristã. Muitos estavam pensando em voltar para o judaísmo, tamanho a perseguição e a dificuldade de assumir o cristianismo onde eles estavam vivendo. Ou seja, face à perseguição que eles estavam enfrentando, os hebreus cristãos dessa comunidade estavam se sentindo tentados a abandonar o cristianismo. Mesmo que não fosse verbalizado, na prática, eles abandonavam algumas verdades cristãs. Era mais fácil deixar de lado o cristianismo e se conformar ao sistema vigente, vivendo um contexto de politicamente correto, aceitável, se passando por alguém tolerável, do que se posicionar e assumir um compromisso com Cristo. Então essa era a realidade, o contexto desses irmãos quando o autor dessa carta escreveu isso. E aí no versículo 4, olha o que ele escreve, versículo 4: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então algumas lições ficam evidentes nesse versículo 4. Primeira delas, a vida cristã é uma luta igual a essas de UFC, que eu não entendo absolutamente nada, mas sei que os caras tiram sangue um do outro ali. Então uma vez dentro do octógono, não tem para onde correr. Não tem aquela coisa de, vai dar um tempo, não. Aonde você vai, o seu oponente está ali perto. Você tem que enfrentá-lo. Nosso oponente quem é? O pecado, que reside ainda dentro da gente. Para onde você vai dentro do octógono, o seu oponente te acompanha. E para a gente vencer nessa luta, a gente tem que se esforçar a ponto, se necessário, derramar o próprio sangue. Mortificação do eu. Jesus falou isso. Vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo. Todos os dias, tome a sua cruz. Pena de morte para o seu ego. Jesus nunca falou que segui-lo seria um passeio nos parques da Disney. A vida cristã é uma luta. Está muito mais para um UFC do que para um paraíso divertido. Essa é a ideia aqui no versículo 4, que o autor dessa carta está escrevendo para aqueles irmãos. Olha só, mal começou a luta contra o pecado, vocês já estão arrefecendo? A luta ainda não tirou sangue de vocês. Vocês ainda nem derramaram sangue, já estão pensando em desistir? Então é isso, pensa na imagem de um lutador de UFC arrebentado, exausto, sangrando, aquela sobrancelha linda. A gente está numa batalha que arranca sangue. Uma luta que nos transfigura, que nos transforma. Só que a cada golpe, a cada pancada, a cada soco, a cada joelhada linda que a gente toma, a gente tem a possibilidade de no final do round estar mais parecido com Jesus. Amém? Na luta de UFC o cara fica parecido com alguma coisa estranha, mas nessa luta aqui, a cada golpe você tem a possibilidade de ficar mais parecido com o teu Pai de amor. Amém? Amém. A cada round que se inicia, o Senhor nos dá a possibilidade da gente voltar para a luta ainda mais fortes, ainda mais preparados tecnicamente, ainda mais parecidos com o seu Filho amado. Agora, eu reconheço que em alguns momentos a gente fica desorientado. Eu reconheço que em alguns momentos, na hora que a gente está caminhando o caminho estreito, a gente pensa em desistir. A gente pensa em pular do octógono. E os hebreus estavam pensando isso. Estavam pensando em desistir. Mas nós não somos os que retrocedem. Amém? Nós não somos aqueles que olham para trás e viram estátuas de sal. Amém? Você continua lutando ou desistiu? Lutando, na luta. Meu técnico é Jesus. Então a gente tem que enfrentar o pecado de frente. A gente não pode se conformar a esse mundo, a gente não pode esconder a nossa fé, a gente não pode ser politicamente correto para agradar qualquer coisa que não seja o nosso Pai de amor. Agora preste mais atenção ainda agora no versículo 5. O autor da carta traça um diagnóstico. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Ele não está fazendo uma pergunta, ele está fazendo um diagnóstico. Está acontecendo isso, vocês estão pensando em desistir, porque vocês se esqueceram da palavra de ânimo, da palavra. Vocês se esqueceram que Deus está tratando vocês como filhos.
Por que ele faz essa afirmação? Por que ele traça esse diagnóstico? Porque a maioria dos cristãos, quando estão atravessando uma luta, pensam em dar um jeitinho, ou para a luta terminar logo, ou para desistir da luta. E aí se conformam com o presente século, se conformam com o sistema vigente e deixa o barco correr. São cristãos que se esqueceram da palavra de ânimo. O que é a palavra de ânimo, meus irmãos? É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. A palavra é a nossa única fonte de encorajamento, a nossa força para enfrentar a batalha da fé. E o que diz essa palavra? Versículo 6. O autor de Hebreus faz uma citação de um texto do Antigo Testamento, Provérbios 3. O que está aí no Hebreus, versículo 6, é Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O pai que não deseja o bem para o seu filho não disciplina, mas o pai que deseja o bem do filho, esse disciplina. Hebreus 12, 6, o autor ainda utiliza uma palavra que no grego, eu falei para vocês, significa açoite de chicote. Não é nem vara de goiabeira não, é chicote que ele está falando aqui. O autor de Hebreus cita esse texto de Provérbios para provar que a luta, a dor, a disciplina, o sofrimento não são itens opcionais na vida do Filho de Deus. No cristianismo bíblico não existe o mote, aquele chavão, pare de sofrer. Já ouviu isso em algum lugar? Se alguma instituição religiosa explora, utiliza esse pare de sofrer, ela é tudo, menos uma igreja cristã. Porque essa é uma mensagem antibíblica. Você só para de sofrer quando for glorificado. Ou quando morrer, for recebido na glória, quando Jesus vier buscar a gente, que não está demorando não, ele está chegando. Amém? Aí sim, aí Disneylândia vai ser café pequeno, perto do que a gente vai viver. Mas hoje, agora, pare de sofrer, que isso, está amarrado. Amarrar e joga para o abismo. A vida cristã é um convite a gente entrar no UFC, só que gerenciado por Deus, administrado por Deus. O altar também é lugar da mortificação do meu eu, para Cristo viver em mim. É lindo quando a gente canta, né? Cristo em mim, que bonitinho. Só que isso vai te custar, amiguinho. Para você ficar parecido com Cristo, para Cristo viver em você, você tem que morrer. Por isso que você tem que ir para o altar. Por isso que o altar é lugar de morte. Deus castiga com açoites de chicote aos filhos a quem ama. Existem pais humanos que não castigam, que não disciplinam, que nunca deram as boas palmadas em seus filhos descendentes de Adão. Mas, engraçado que o Deus do amor corrige os seus filhos com açoites. Isso para quê? Para santificá-los, para livrá-los da punição eterna, para livrá-los dos seus próprios maus caminhos. Nesses primeiros versículos do capítulo 12, o autor está mostrando para aqueles irmãos que estavam sendo tentados a desistir de Jesus Cristo, que eles não estavam resistindo ao pecado até o máximo que poderiam resistir. Meus irmãos, vocês podem resistir muito mais do que vocês estão resistindo. Era isso que ele queria passar para aqueles irmãos. A luta de vocês contra o pecado mal começou. Mas sabe por que vocês estão assim? Porque vocês esqueceram da palavra de ânimo. Vocês esqueceram que são filhos. Vocês esqueceram que estão sendo tratados como filhos. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Amém. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Eu sei que pregar, trazer uma palavra dessa no domingo à noite, algumas pessoas ficam, era a última coisa que eu queria ouvir, Marcão. Mas é para o seu bem, meu irmão. É para o seu bem, meu irmão.
é para que você saia daqui hoje à noite mais parecido com Jesus e não parecido com você. Para que as pessoas lá na sua casa, no seu ambiente de trabalho, olhem para você e falem: você se parece com Jesus de Nazaré, o teu jeito de falar te denuncia. Amém? É para que o seu cônjuge em casa te confunda com Jesus Cristo. É para que os seus filhos pensem que quem está chegando do trabalho é Jesus Cristo. Para isso que Deus deixou essa palavra, para nos trazer entendimento. Por que o cristão luta, sofre, sente dor? Esse texto responde isso de uma forma clara, porque somos filhos, e o pai que ama seus filhos, disciplina esses filhos, corrige esses filhos. Porque para esculpir a imagem e semelhança de Jesus Cristo na vida do Marcão, Marcão tem que sofrer, tem que passar por disciplina. Se somos filhos de Deus, eu tenho que ter a sua mente, eu tenho que ter os seus olhos, eu tenho que ter o seu ouvido, principalmente a boca de Cristo. Não se transforma criaturas egoístas em seres humanos, fazendo cafuné na cabeça deles. Então a palavra grega aqui para disciplina significa ato de prover orientação para uma vida responsável. Olha que significado rico da palavra disciplina em grego. Educação, treinamento, correção. Então, quando a gente está sendo disciplinado, a gente está sendo orientado para viver uma vida responsável. Não existe cristão irresponsável, então Deus tem que disciplinar. Esse filho está muito irresponsável, vem aqui para o octógono, vamos tomar uma coça. Educação, não tem cristão mal educado, cristão que dá ataquezinho de pelanca, está nervosinho, vem para o octógono. Vamos tomar uns catiripapo no quengo para ficar calminho. Está calminho agora? Treinamento. É melhor você apanhar do pai do que apanhar no garoto da rua, não é isso? Eu ouvi muito isso na minha casa. Você está apanhando agora aqui dentro para não apanhar lá fora. É melhor apanhar aqui do seu pai, da sua mãe. Então é melhor apanhar de Deus do que apanhar de Satanás. Tenho certeza. Correção, corrigir. Você está fora do caminho, você leva uma coça, no instantinho você corrige o caminho. O GPS recalculando a rota, já sabe direitinho para onde tem que ir. E aí o autor argumenta a sua tese falando isso, todo pai amoroso corrige os seus filhos. Vocês acham que se relacionando com Deus ia ser diferente? Os pais terrenos disciplinam seus filhos de acordo com a sua capacidade, com o seu entendimento. E Deus nos disciplina para que sejamos participantes de sua santidade. Olha que coisa maravilhosa. A disciplina nunca vai aparecer para o filho, disciplina nunca, papai me bate, eu nunca vi isso lá em casa. E eu sei que aqui na igreja também, ninguém vai entrar no altar, Senhor, estou aqui no seu altar, pode descer a mão. Eu sei que a gente não vai falar isso. No início é muito ruim, na verdade Senhor, está doendo, chega, eu já entendi. Mas ela vai produzir o quê? Frutos de justiça. Você vai ser um ser humano. Você vai viver a sua humanidade de forma plena, de forma a glorificar a Deus aqui na face da terra. Então, por que o cristão luta e passa por aflições? Porque Deus quer fazer a gente participar da santidade dEle. É por meio de sofrimento que Ele imprime em nós a imagem e semelhança dEle. Enquanto eu e você não estivermos parecidos com Jesus, a disciplina não cessará. Vou falar isso para a sua alma gravar. Agora eu falei e você ouviu, agora a sua alma vai ouvir. Enquanto eu e você não estivermos parecidos com Jesus Cristo, a disciplina não vai cessar, meu irmão. Amém, amém. Eu quero que, se é para ficar parecido com Jesus, Senhor, desce a mão, Senhor. Se vivêssemos, esse é o problema, se a gente vivesse do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acha confortável, a gente ia se afundar no pecado, a gente ia ser tudo menos parecido com Jesus. Se Deus deixasse a gente, igual muitas vezes os pais deixam os seus filhos à vontade, nós iríamos virar monstros. Nós já estávamos no caminho da monstruosidade, e aí Jesus entra na nossa história e muda o nosso caminho. Se Ele deixasse o barco correr ao nosso bel prazer, nós viraríamos monstros. Somente depois dessas considerações é que o autor apresenta o seu imperativo, Hebreus 12:12. Ele fala isso tudo. Imagina os hebreus lendo essa carta, chorando, lágrimas já correndo no rosto, molhando aquele papel todo. Aí vem lá, versículo 12. Portanto,
Agora exige de vocês uma aplicação prática. Portanto, agora que vocês sabem que o porquê de estarem no UFC, no ringue de Deus, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Agora ele chama os seus irmãos para uma vida prática, para aplicação prática. No altar de Deus nós somos chamados para ficarmos em pé, aprumados, retos diante do Senhor, passos firmes na direção do alvo. Quem é o nosso alvo? Cristo. Não estamos vivos aqui para sermos felizes, estamos vivos aqui para sermos santos. Falei isso ontem no Papo Família, que foi maravilhoso ontem à tarde aqui. Ficamos 2 horas, tive que terminar na marra, senão não terminava. E como é bom a gente falar isso para os casais, que a gente não está casado para ser feliz, a gente está casado para ser santo, parecido com Jesus. Aplicação prática, o que a gente vai fazer com essas instruções? Primeira aplicação, como se fortalecer? Já que eu estou na luta, como que eu me preparo para essa luta? Como que me coloco de pé? Se alimente da palavra, meu irmão. Se alimente da palavra. A gente estava conversando esses dias, nunca tivemos tanta facilidade para acessar a palavra de Deus como nos dias de hoje. Você tem N aplicativos, N versões bíblicas. No meu início da caminhada cristã, eu só tinha uma Bíblia, uma única versão, e glória a Deus por isso. Hoje você clica lá, abre uma janelinha, qual versão que você quer da Bíblia. Só que, mesmo com tanta facilidade, hoje a gente vive um momento na história da igreja brasileira de analfabetismo bíblico. As pessoas não sabem Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a palavra de ânimo, por isso vivem desanimadas. Então se alimente da palavra, se alimente da palavra. No UFC de Deus, o nosso whey protein é a palavra de Deus. Não tem os caras, né? O whey protein, a galera do gol já medalha. Sei qual é, lá em casa tem uma porção de pote desse. Os potes bonitos, caros, caríssimos. Ainda bem que o Danilo que paga tudo agora, já me livrei desse negócio. Mas aqui no reino de Deus, o whey protein é a palavra. Sem a palavra, você não tem ânimo, você deprime, você enfraquece, você apanha. Então viva por ela e através dela somente. Pense e atue biblicamente. O ânimo só vem com a palavra de Deus. Só através da palavra somos animados, reanimados. Alguns são reanimados mesmo. Já o coração parou de bater. Aperta aí, faz uma massagem de palavra de Deus para ele voltar para a luta. O andar ereto, no caminho reto, só através da palavra. Quanto mais cheios da palavra estivermos, mais rápido a gente vai entender por que a gente está passando por aquele momento de luta. Meu irmão, não negocie isso, não se afaste da palavra. Você corre o risco de ser tentado como esses irmãos de Hebreus aqui. Você corre o risco de ficar tentado a desistir do caminho, a desistir de Cristo. Segunda aplicação: seja sincero com Deus. Parece meio esquisito isso aqui, mas seja sincero com Deus, não seja religioso. Não faça aquela conversinha para enganar Deus. Deus examina o seu coração, a sua mente, Ele sabe tudo o que está se passando na sua vida. Mas seja sincero, Deus ama corações sinceros. Com Deus você pode e deve ser verdadeiro. Você pode lamentar, chorar, falar que está doendo. Com Deus, isso é lamento. Quando você lamenta com um irmão, você está murmurando, aí é pecado. Com Deus você pode falar: Senhor, não estou mais aguentando, Senhor. Senhor, estou com vontade de fazer cada coisa horrível, Senhor. Com Deus você pode falar. Com seu irmão na cela, não, aí murmuração é pecado, intoxica a alma. Mas com Deus você pode se lamentar. Tem até um livro na Bíblia chamado o quê? Lamentações. Mas não existe livro murmurações, existe? Então não pode murmurar. Lamentar você pode, você vai lamentar com Deus. Então Deus quer ser real no nosso momento de desespero. Deus quer que você o enxergue como sendo real na sua vida. E você fala: Senhor, olha, esse soco me doeu, hein, Senhor, está tudo cheio de sangue aqui. Lutar com Deus, não é contra Deus. Lutar com Deus em oração é chamar Deus para dentro do octógono.
O Senhor me dá a mão, ó, o pecado vem ali, eu dou um soco, o Senhor me ajuda. É a gente reconhecer que Ele é real. E a gente pode, com Ele ao nosso lado, a gente pode fazer qualquer coisa, enfrentar qualquer luta. A indiferença, o não procurar Deus, o não se colocar diante de Deus, é um ateísmo prático. Aquilo que a gente tem falado aqui esses domingos. No momento de desespero, você não abrir seu coração com Deus, você está vivendo como se fosse um não crente. Aí por isso que muitos se drogam, muitos se embriagam, compram compulsivamente, mergulham na impureza sexual, porque não querem assumir a realidade de Deus na vida. E aí a prova está doendo, o negócio está difícil, aí procura um subterfúgio, ao invés de chegar, Deus, me ajuda. Terceira aplicação. Meu irmão, a gente precisa fazer um exercício de confiança. Meu irmão, confie em Jesus. Amém? Confie em Jesus. Eu sei que tem hora que a gente fica desorientado, sem saber direito por quê, o que, onde que eu estou, quem sou eu. Mas confie em Jesus. Só em Jesus a cura para o nosso corpo e para a nossa alma. Só Jesus é a fonte inesgotável onde a gente encontra força para se levantar, para ficar ereto e continuar a caminhada no caminho estreito. Só em Jesus, só confiando em Jesus, a gente consegue nocautear o pecado da nossa natureza. Meus irmãos, Jesus não está alheio às nossas lutas. Ele assumiu forma humana, Ele sabe a dor que a gente sente. Ele passou por isso, Ele morreu numa cruz para salvar a gente em meio a sofrimento e a injustiça. Então confie nele, confie nele. Só Ele tem poder para transformar o lamento e a dor em alegres cânticos de louvor. Amém? Foi isso que aconteceu com o salmista, quando escreveu o Salmo 13. Depois em casa, procure ler todo o Salmo 13. No versículo 5 e 6, esse salmista, inserido exatamente nesse contexto de luta, de dor, de sofrimento, ele escreveu, versículo 5: Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém, aleluia. Queridos, que mesmo em meio à disciplina e à luta, a Igreja Oceânica não se esqueça da palavra de Deus, da palavra de ânimo, que em meio à dor e ao sofrimento, a Igreja Oceânica confie sempre no Senhor e louve sempre ao Senhor, o Deus que tem nos feito muito bem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque ela nos anima realmente, Senhor. A gente te dá graças por isso. Tua palavra é luz, nos traz entendimento, nos traz orientação, corrige realmente a rota da nossa vida, Senhor. Louvamos o Teu nome por isso, Pai. E a gente reconhece que nesse tempo que a gente passa aqui na terra, a gente precisa realmente, Senhor, de correção. E a gente reconhece que o Senhor é um Deus de amor, que nos tem tratado como filhos, Pai. Por favor, continua a Tua obra, a obra que o Teu Espírito Santo começou na nossa vida, Senhor. Continua. Como falamos aqui, a gente quer viver os nossos dias cada dia mais parecido com o Teu Filho Jesus. Então, Senhor, faça a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Que sejamos instrumentos de louvor para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Que sejamos ponte para trazer outras pessoas ao Teu conhecimento, Senhor. E que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a força necessária para lutarmos, para enfrentarmos o pecado, enfrentarmos tudo que tenta nos afastar do Senhor, Pai. Por favor, que a Tua palavra nos alimente, que ninguém aqui, Senhor, se esqueça da Tua palavra. Pelo contrário, desperta paixão, amor, desejo, sede insaciável pela Tua palavra, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.